Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente está cumprindo aqui no último podcast que a gente convidou, fez o convite para esse convidado, a gente gravou com ele, juntamente com o doutor Vitor Cardoso, e infelizmente o episódio não foi ao ar, né, em virtude de problemas técnicos, para que a gente possa fazer novamente esse episódio, conhecer novamente a história do doutor Marcelo Everton, que é um grande amigo aí que a gente tem caminhado juntos aí há quase um ano, né, ele como cliente da agência e grande parceiro. Conhecer um pouco mais sobre a história dele, é uma história que eu admiro e que eu tenho certeza que vai contribuir muito com você que está aí do outro lado. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo João. É uma honra estar aqui mais uma vez. Aquela vez não deu certo para ir ao ar, mas já foi uma experiência válida, com certeza. Com certeza. Acho que vai dar pra gente conversar sobre muita coisa e Tem, também mudou, né, muita coisa, fez tem muita muita, tem coisa. muita mudança aí. Graças a Deus a mudança ela é diária, ela vem sempre me acompanhando nesses últimos tempos. Muitas experiências, né, Muitas experiências. que aconteceram. A gente vai falar aqui sobre cada uma delas. Mas antes eu queria, reforçar para a turma que está assistindo, quem é o doutor Marcelo Everton, né. Eu acho que a gente pode passar primeiro pela parte pessoal, né, eu sei que você gosta muito de esporte, é um cara que está sempre ativo, né, e mais do que isso, é um grande jurista em uma área que a gente não tem tanta gente que atua diretamente ligada a isso, né, que é em relação à atuação nos tribunais superiores focado nisso, nos recursos. Então quem é o doutor Marcelo Everton? Bom, eu sou advogado há mais de 20 anos, tenho essa experiência na advocacia durante todo esse tempo. Claro que algumas vezes se suspendeu a advocacia direta, a advocacia ampla, né, por conta da minha atuação, que sempre foi muito ligada ao próprio direito público e às instituições. Eu passei pelo Tribunal de Justiça, Hum, pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara dos Deputados. Então, muitas das vezes não dava para conciliar, principalmente no Tribunal de Justiça, há muitos anos, quando eu fui assessor, realmente fica o impedimento, né, de advocacia. Então, eu passei lá, acho que 2 anos ou 3 anos e impedido de advogar, devidamente inscrito na ordem, mas impedido de advogar. E essa questão das instituições públicas, ela me marca bastante, porque ao longo da minha trajetória, como eu disse, eu tive todas essas oportunidades, né, de vivenciar a instituição em si, que eu acho, para mim é muito importante para a advocacia, principalmente para a advocacia pública, inclusive também para a privada. A advocacia privada também ela depende das instituições, e é importante você conhecer as instituições, uhum. eh na parte de dentro ali, então isso facilita e corrobora com a advocacia, essa questão de ter participado disso, né. Eh, Além disso, também hoje eu sigo na vida acadêmica, gosto muito disso, faço um mestrado em ciência jurídica e política em Portugal, sempre gostei muito de política, não da Uhum. política em si, da politicagem, mas do Sim. da ciência, da filosofia política, isso sempre me encantou muito, desde criança eu acompanho isso. Eu criança eu já queria saber o que era a Constituição Federal, Hum. como o que estava acontecendo no país com a direta já, com a eleição de Collor de Mello. Então era uma criança e indagava muito meus pais sobre isso, né. Então eu sempre gostei dessa questão da política na essência, na essência da política, né. Então o meu mestrado é com relação a isso, no direito internacional e dentro do mestrado conheci o direito do mar, que não conhecia, achei muito interessante, até porque temos um Porto do Itaqui que de uma certa forma sempre não me fascinou, porque eu não conhecia, mas o Porto do Itaqui sempre me deixou muito curioso. E conhecendo o direito do mar, eu resolvi fazer a minha dissertação nesse sentido, no direito do mar e ligado ao Porto do Itaqui, claro, fazendo um referencial e fazendo uma comparação dentro do direito internacional com a própria legislação portuguesa, e também a legislação internacional sobre o direito do mar, que inclusive é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Eu vou explorar bastante esse tema, Sim. e ver a aplicabilidade dessa convenção, eh, no Porto do Itaqui, que isso ainda vai ser feito através de um estudo de caso, Sim. de um estudo de campo, na verdade, dentro do Porto Itaqui. Eu vou fazer isso, eu já tenho uma recomendação, tem uma carta de recomendação muito boa da própria Universidade Portucalense. Teve que ter uma reunião entre a diretoria para que essa carta fosse enviada, porque eles Uhum. eles se responsabilizam pela minha
pela minha entrada no porto, eles se Uhum. responsabilizam por todo o aparato que eu pretendo ter de perguntas, de entrevistas, então não foi tão fácil assim, mas fiquei muito feliz quando recebi essa carta da universidade através da professora que me orienta, que é uma grande jurista nessa área de direito do mar, inclusive é uma personalidade internacional com relação ao direito do mar. E eu estou muito bem orientado, graças a Deus, assim, é algo que realmente me deixa muito feliz. Além disso, também, paralelamente, eu tenho me dedicado agora, primeiro começou com um hobby, que é Sim. esporte, que eu amo, adoro esporte, não faço nada direito, mas faço de tudo. Quero andar de skate, quero jogar bola, quero andar fazer kitesurf, então tudo isso aí e o futebol sempre me fascinou demais, eu amo futebol e hoje eu faço uma pós-graduação, que inclusive é a primeira turma de pós-graduação da CBF Academy, né, vai ser a primeira turma a formar, essa que eu estou participando, que vai ser a pós-graduação em direito esportivo, claro, Uhum. bem ligado ao futebol, mas tudo voltado à gestão, a contratos, ao direito, em si, de regras do esporte, né. Uhum. Então é algo bem interessante, que eu gosto muito, e começou como um hobby, hoje eu faço parte já do Tribunal de Justiça Desportivo do Estado do Maranhão, aqui como procurador, Sim. que muito me honra, tive essa graça de ser nomeado, então isso para mim é muito interessante quem sabe, né, na frente a gente não se torna aí um profissional na área do direito esportivo também. Tem Excelente. muitas coisas aí para acontecer, com certeza. Além disso também tem a parte empresarial, Uhum. eu gosto muito de viajar, de turismo, a minha esposa também, então a gente resolveu fazer algo nesse sentido. Temos hoje uma empresa chamada Vértice Living, que tem um segmento de flats, de aluguel por temporada, no Atins, por exemplo, e além do Atins em São Paulo, que é voltado a negócios, é um vértice entre o turismo e o negócio, Sim. por isso Vértice Living. Uhum. Então temos, esse tipo de acomodação em São Paulo, poucas logicamente, poucas unidades, tudo no início, mas a ideia é essa, é colocar o negociador, colocar o empresário Uhum. em uma acomodação que seja, de uma certa forma, viável financeiramente, Sim. mas com o estilo próprio do 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 empresário em si e o estilo que a gente tem, além do turismo em Atins, que veio através do esporte, por conta de eu gostar muito ali de praia, de kitesurf, e surgiu uma oportunidade com outros colegas também, fizemos uma sociedade e fizemos um empreendimento lá, que hoje já temos até no papel ainda, mas já existe o terreno para que a gente faça um novo investimento, um novo empreendimento lá e tá sendo ainda, verificado, mas Uhum. tá no forno aí, tá para sair. Legal demais. O homem tem história, né. Tem bastante coisa, Rapaz, graças a Deus. e ali tá sendo valorizado demais, né, Muito doutor Marcelo? valorizado, inclusive a gente já pensa em fazer outras coisas, ainda vou dar uma passada em Tutóia, tem uma praia lá descoberta agora, uma vila de pescador descoberta agora, assim como foi descoberto Atins, e está indo turista para lá e tem muita coisa lá, ainda não conheço, mas já tenho informações, tenho uma amiga que trabalha também com turismo e a gente já está pretendendo ir lá para verificar isso aí. Excelente. O advogado nesse ele é um empreendedor, né, um empresário. Tem que ser sempre, o advogado ele sempre tem que ser um empreendedor. A ideia para mim inclusive, é que a advocacia ela não deixa de ser um empreendimento nunca, Sim, é concordo. empreender diariamente. A gente vende serviço no final das contas, né, o cliente final ele precisa existir de qualquer forma. Então Marcelo, mas assim, esse é um grande resumo aí da sua história, é um pedacinho curto, porque cada coisa aí tem um emaranhado de coisas, mas antes vamos começar realmente do início. Direito, né, eh, foi uma opção que sempre esteve na sua mente, você realmente queria, Sempre foi teve na minha mente, influência? sempre teve na minha mente o direito. Sim. Até por conta do meu pai, da minha irmã, da minha tia, da minha mãe, que era da Polícia Civil do Estado do Maranhão, então o direito sempre me arrodeou ali,
bastante, né. Sim. O meu pai é jurista, é magistrado aposentada, a minha tia, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, Uhum. também é magistrada aposentada, minha irmã é magistrada, eu também tentei fazer a magistratura, um concurso, Sim, não logrei êxito e depois entrei para advocacia, também não quis mais, não perfeito. fiz mais nenhum tipo de concurso, mas o direito sempre foi ligado, principalmente essa área da política, né, a área Sim. constitucional eu sempre achei muito interessante. Tropeçava, batia num livro de constitucional ali dentro de Exato, casa, não tinha como exatamente. fugir. E as notícias eu queria entender tudo, sempre quis, e dava muito trabalho para meu pai e para minha mãe com relação a isso, Uhum. mas eu acho que era um bom trabalho. Valia a pena esse trabalho. Certo, então, teve uma influência direta, não tem como negar, Não né, tem como negar, é absoluto. o direito porque para muita gente é assim, os cursos tradicionais, né, não as pessoas acabam fugindo, mas acabam caindo em engenharia, medicina, direito, mas no seu caso foi realmente uma influência e que de fato você gosta, né, do assunto em si. E essa trajetória no direito, você começou direto ali na em repartição pública, que foi através do tribunal, ou foi direto para advocacia, como é que surgiu? A priori eu fui assim que eu terminei a faculdade, até antes de terminar a faculdade, meses antes, já foi eu fiz logo o exame da ordem, a minha turma praticamente toda na época da faculdade fez esse exame, Sim. já consegui aprovação, mas logo depois eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça, então, no primeiro momento eu não advoguei, Uhum. mas 3 anos depois eu já comecei na advocacia, Sim. suspendi algumas vezes por conta de exercer cargo público, Uhum. mas já teve cargo público que eu exerci que podia Advogar? advogar abertamente sem problema nenhum, e disso tudo aí nós temos aí mais de 20 anos. Sim. E essa jornada da advocacia em si, ela já inicia com a parte de recurso? Você se apaixona por recurso na faculdade? Eh Certamente, desde a faculdade eu gosto muito dessa parte de recursos e nulidades, aquilo sempre me trouxe, me despertou muita atenção, sim. porque existe uma humanidade muito grande no recurso que eu nunca vou esquecer, que são os fundamentos dele, os fundamentos do recurso que é a falibilidade humana Uhum. e a possibilidade de rever, né, rever através de uma insatisfação. Então, falibilidade humana e insatisfação humana são os fundamentos principais do recurso. Sim. O juiz, uma cabeça, ele pode falhar, ele é humano. Uhum. A parte que perde, a parte adversa, sempre vai estar insatisfeita. Daí surge a necessidade do recurso lá nos primórdios de constituição de sociedade. Uhum. E isso é interessantíssimo, e aquilo me fascinou desde a faculdade. E Sim. a possibilidade de você ver a atuação de tribunais, Tribunal de Justiça, eu acho aquilo fascinante, os tribunais superiores em Brasília, então isso sempre me fascinou. E de alguns anos para cá, que a advocacia ela não pode ser uma profissão em que você tenha pressa, né, Com certeza. tem que ter muita paciência. Então eu não podia chegar a 15 anos, 18 anos atrás e achar que eu fosse conhecer o Tribunal de Justiça, entrar e atuar, ou um STJ, que é não é assim. Eh, Pra isso se requer muita experiência, tempo, eu acho, na minha concepção sim. Sem dúvida. Claro que existe pessoas extraordinárias aí que fazem isso, mas no meu caso especificamente, eu não conseguiria. Uhum. Tudo no passo a passo. Porque Perfeito. a advocacia ela não pode ser uma profissão de pressa, pelo Uhum. menos na minha concepção. E para chegar a um não digo nem nível, mas a chegar a observar mais Tribunal de Justiça, tribunais superiores Uhum. e exercer, fortemente a questão da paixão pelo recurso, requer tempo. Sim, E eu soube sobretudo superar esse tempo, perfeito. aconteceu muito naturalmente, Sim. porque eu sempre tive muito acesso a tribunais, trabalhei também, graças a Deus tive acesso e a gente pôde conhecer melhor, mas com certeza requer tempo. Sim, principalmente para ter acesso a recurso, normalmente você tem que ser indicado, às vezes, por um advogado, né, que não tem segurança para executar ali um recurso que exige um viés de complexidade maior, né, Perfeito. e aí E também porque a Tribunal de Justiça, recurso, tribunais superiores, assim como no primeiro grau também, tudo isso tem uhum. a questão do trâmite, né, é Sim, importante você conhecer, tramitar, saber o que que entende uma câmara, saber o que entende outra. perfeito, perfeito. É importante, isso aí tem que ter. E aí eu Sob pena de você não conseguir lograr êxito ou não fazer uma estratégia
correta. E processo é estratégico. É estratégico, com certeza. Eu tenho um exemplo, doutor Marcelo, que tem acontecido muito no meu escritório, que é, como a gente atua muito com o direito digital, então não tem uma certa pacificação em determinadas demandas, né, a respeito de direito digital, Sim, né. porque é uma coisa recente, né. Recente, isso. Inclusive jovens como você aí deve estar matando a pau, né. Tô correndo Me atrás. perdoe a palavra, Não, fica à mas, vontade. jovens aí eu conheço alguns que estão realmente nessa área aí que é Sim. bastante interessante. E aí, o que que acontece? A gente fecha um determinado número de contratos e a gente distribui essas peças no Brasil todo. E aí, em determinada região do país, é só indeferimento. E aí a gente vai para outra região, é só deferimento. Parece, Acontece, né, parece até acontece. que a gente tem realmente assim, uma diversidade de entendimentos de tribunais em determinadas demandas que estão aparecendo agora. E aí, se a gente não tem a ferramenta do recurso, a gente fica à mercê dessas decisões que são, às vezes, antagônicas, né. Sim, E aí, o recurso é uma ferramenta fundamental dentro do processo legal, que a gente consegue, de fato, talvez gerar o direito do cliente, porque a gente tem uma segunda chance, né, ou às vezes uma terceira chance. Então, o quão importante, né, é o recurso, são os embargos, a apelação, que é uma especialidade, né, que você fala muito inclusive no seu Instagram, né, que a gente prima por trazer isso, até para o próprio advogado entender que o processo ele só acaba quando termina mesmo, é, né. exatamente. O jogo só acaba quando termina. Às vezes até o trânsito julgado ainda não terminou, porque tem a Já não possibilidade de terminou. ação rescisória, no caso Sim. do processo civil, né. Aham. É o quão o advogado é essencial, né, pra pra sociedade em si, ele que intermedia o direito o direito do cliente em relação a na verdade, tem um problema e ele intermedia o direito através da sua atividade, né. Então, eu também vejo, ah, assim, é muito interessante ver profissionais que são especializados nessa área do recurso, né, até porque, como eu falei, nem às vezes nem todo advogado ele tem, às vezes, até receio, medo, porque pode vir ali eventualmente uma multa, né, pode vir eventualmente vários riscos que acabam E ocorrendo em muitos virtude. advogados que não atuam em segundo grau, já tive até experiência de colegas, eh, que não atuam no Tribunal de Justiça, que fica encantado quando chega aqui. Outro dia teve recente veio um amigo meu do interior, Uhum. e advogado, tributarista muito bom e previdenciarista, e ele entrou com um agravo interno aqui, aí eu fui com ele nas dependências do Tribunal de Justiça para no gabinete do desembargador, que era o relator do processo, e ele ficou maravilhado com aquilo, ele nunca tinha tido essa experiência. Sim. Para ver, né, uma pessoa com bastante atuação profissional Uhum. e às vezes não tem essa experiência no Tribunal de Justiça Sim. e acha fantástico. Então isso aí para mim também é um motivo até de orgulho, né, levar Show demais. esses colegas. Acontece de advogados, me procurar para fazer a parte do recurso do processo deles de primeiro grau, acontece muito, Sim. É, acontece bastante. essa recorrência ela ocorre, né. É, ocorre, ocorre. Perfeito. Doutor Marcelo, então, a gente está ali nesse âmbito aí da advocacia, sua atuação em recurso, e a questão a especialização em si, você procurar se especializar. De cara você entrou no mestrado, eh, Na eu quero essa trajetória, Na entende? verdade, João, eu até era bem resistente a eu tenho pós-graduação em Uhum. processo civil, que eu fiz logo quando eu saí da faculdade, mas depois eu parei com relação a isso, porque eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, é fato, cuidar da Sim. família, e era até meio ignorante com relação a isso, eu costumo dizer, porque eu dizia: "Não, esse negócio de academia, de mestrado, isso é para quem gosta, isso é para professor, eu Professor. não tenho nada a ver com isso, não gosto disso, eu preciso sentar no escritório ou então ir para rua para ganhar dinheiro, para Uhum. trabalhar, o advogado não precisa disso". Mas eu cheguei num determinado momento da vida que eu percebi que era necessário aquilo ali até para eu me desafiar, né. Sim. E foi muito melhor do que eu pensava, a paixão se transformou em muito maior do que no início. Hoje eu já penso muita coisa, gira aqui o tempo todo a cabeça, Sim. num outro tipo de mestrado Aham. ou doutorado, pós-doutorado, já pensei tudo isso e é Perfeito. muito bom. Eu fui muito bem acolhido em Portugal, na Universidade Portucalense, tenho um carinho muito grande pela Universidade Portucalense, porque abriu minha cabeça, meus horizontes para a academia, e é muito importante isso. A Tá. gente percebe na no magistério daquelas pessoas ali Uhum.
a simplicidade deles e o que eles têm para nos dar ali, para nos revelar de forma simples e humilde. E isso para mim me marca bastante, né, Perfeito. porque não é tão comum ver Uhum. profissionais, você trabalhando na advocacia, naquela coisa o tempo todo, ver a questão humanitária, a questão do professor. Uhum. Então isso para mim foi fantástico, essa revelação que trouxe a mim e essa percepção. Mas como é que você optou por fazer esse mestrado em Portugal? Como descobriu? Eu descobri através da internet, já queria nunca morei fora da Uhum. minha cidade, sempre estudei aqui em São Luís, que é maravilhosa, amo minha cidade. Se inclusive se eu puder falar, se uma cidade lá de São Luís do Maranhão. Sim. E nunca morei e foi uma experiência, né, eu digo: "Poxa, por que não? Já que eu vou precisar passar 2 meses por ano em Uhum. Porto e em algo que eu acho interessantíssimo, que é o direito internacional, que é as instituições relativas a às pessoas jurídicas de direito público externo, como as Uhum. organizações internacionais, OEA, Mercosul, Uhum. União Europeia, e você ter então para mim foi assim, eu imaginei como: "Ah, eu nunca fiz um intercâmbio, então eu vou fazer um intercâmbio agora com 45 anos de idade". E Unir o aí último. começou mais ou menos nisso. Sim. A priori a ideia era bem essa, hoje se transformou realmente na vontade da academia, de Permanecer. aprofundar a Sim. pesquisa. É muito bom, é fantástico, é desafiador, mas é absolutamente. Como é que eu posso dizer? Ela quando você pesquisa, que você descobre, Uhum. nossa, é uma sensação Produz é como conhecimento, né? depois de fazer um esporte, Sim. aquela mesma sensação de correr 10 quilômetros e perceber: "Pô, eu consegui, eu vi isso aqui". Na academia também é assim, a gente: "Pô, descobri isso, eu sei isso, eu aprendi isso, que legal". É um ato de ser cientista, né, no final Isso, das contas, perfeito, é. produção de Embora conhecimento. seja uma área de humanas, mas é isso aí, É produzir é ciência. ciência mesmo. Vamos falar um pouco mais, doutor Marcelo, sobre pesquisa, tá? A gente está falando inclusive da sua dissertação de mestrado, correto? Essa dissertação, pelo que eu entendi, a pesquisa fundamentalmente vai ser aqui, né? Fundamentalmente vai ser aqui, aliada ao direito internacional e às regras que regem o direito do mar, que são regras quase que essencialmente internacionais, porque o direito do mar ele não é de ninguém, o mar Uhum. é do mundo. Sim. Então, as regras essencialmente são internacionais. Então, por isso dá certo para o meu mestrado, mesmo sendo ciência jurídica e política, Uhum. porque ele é diretamente ligado ao direito internacional. Sim. E hoje a gente tem o maior porto da América Latina, que é o Porto do Itaqui, ali a IMAP, né. E como é que se encaixa dentro desse mundo o Porto do Itaqui, dentro da sua pesquisa? Por que que você optou, né? Como foi o desenrolar disso tudo? Bom, a questão do Porto do Itaqui, primeiro porque é na minha cidade. Uhum. E como eu falei para você no início, eu sempre tive uma certa curiosidade sobre o Itaqui. Infelizmente não tinha nenhum tipo de convivência lá dentro ou de experiência. Já chegou aí lá alguma vez? Já cheguei lá, não agora nessa fase, mas Uhum. eu estou nos trâmites para fazer a pesquisa de campo internamente, Sim. que não é nada fácil, mas vai dar certo. E, e a ideia foi, porque eu achei muito interessante o direito do mar, que eu nunca tinha visto. Hum. Eu já tinha visto talvez alguma coisa, pouca coisa do direito portuário, que é um pouco mais restrito, porque é do porto em si. Sim. Existem as suas regras específicas, não é o mar em extensão, Uhum. né. Como eu disse, o mar é do mundo, o mar é do planeta. Então, achei muito interessante aquilo e eu fui para fazer algo bastante filosófico, ou talvez estudar até um pensador da ciência política, da antiguidade, Uhum. e depois eu optei pelo direito do mar pra trazer uma coisa, além de desafiadora para mim, recente e que pode, quem sabe, trazer algo profissional, Sim. né. E aí eu resolvi juntar o útil ao agradável, vi essa questão de do de combustíveis, de transporte de combustível, vi que ela é muito debatida, ela é muito discutida, Uhum. né, e é muito importante. Fundamental. Imagina aí a transporte de o mundo todo transportando combustível, Então. e qualquer erro ou qualquer prática indevida ou inadequada, pode ocasionar um acidente muito grande que vem a
pode vir a prejudicar muito uma população, principalmente no nosso estado, que temos ali a população próxima ao Porto Ribeirinha Isso. e carentes que vivem ali, né. Além disso, tem a questão marinha, da fauna e da flora marinha que tem ali Uhum. no Porto de Itaqui, então eu achei por bem, ir nesse sentido. É um trabalho excelente, assim, sobretudo, vamos pensar em termos de cadeia, né, cadeia até econômica. Perfeito, Um erro ali vai gerar um prejuízo inimaginável, né, tanto para o Brasil, quanto eventualmente para outra nação que está intermediando esse combustível. exatamente. Então, o trabalho seria mais em relação a isso, né, o primeiro, a questão ambiental, né, e os ganhos, manter os ganhos, mas, que seja com relação à questão ambiental, seria mais O ou que eu menos isso. pretendo eh, nesse trabalho, João, é tentar explorar, explicar, identificar Uhum, e principalmente explicar sim. que não adianta, por exemplo, todo o protocolo burocrático de de documentação, todas muito bem feitas, as documentações chegam no porto daqui, que é o porto de Bandeira, né, e outro porto lá em Portugal, por exemplo, no por no na cidade do Porto, tem um porto importante, me fugiu o nome agora. Uhum. Eh, um navio desse que transporta combustível, não adianta, não eu creio que não adianta ter toda essa documentação, ter toda essa burocracia, sem haver na prática. O importante, por isso que existe uma ideia de alguns pensadores com relação a isso, do cone de conformidade. Se começa aqui com a documentação, com a Uhum. parte burocrática e vai afunilando até chegar ao comandante e a ponta da mangueira onde sai o combustível. Sim. E isso tem que ser conforme esse cone, por isso que ele vai afunilando. Nessa, Uhum. com toda essa burocracia, essa documentação. E Uhum. tem que chegar até o comandante do navio, não sei nem se é esse o nome de comandante do navio, Sim. e a ponta da mangueira lá onde sai o combustível, para que haja realmente a questão ambiental adequada, não só a documentação. Sim. E a eficiência, A né, do eficiência é fundamental. ótimo, 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 trabalho excelente. E aí no campo da pesquisa, atualmente tem alguma pretensão, por exemplo, na parte de ministrar aula, ser docente, A ou ainda não? priori não, mas é um caso a pensar sim, claro, Sim. porque tem muita coisa agora para fazer, né, É. então tem que ir por partes para primeiro terminar essa questão e apresentar essa dissertação. E volta para Portugal para fazer? Volto para apresentar, Sim, para fazer a defesa. ótimo. Porque lá é diferente um pouco daqui, eu fiz a defesa do tema. Uhum. Agora, recente, foi aprovado, eles aprovam, inclusive com participação de professores de outras universidades, que não só da Universidade Portucalense, para poder manter a lisura Uhum. da da avaliação, né. Sim. Foi aprovado o tema, tá tudo bem com relação a isso, e agora é fazer em si e depois defender a a dissertação, defender toda a tese. É excelente, doutor Marcelo, parabéns pelo trabalho, realmente vai fazer total diferença. Eu falo que pesquisa, ela só faz diferença se ela tiver aplicabilidade na sociedade, né. Perfeito, eu pretendo Uhum. uma certa aplicabilidade sim, Sim, com relação a isso. tem uma eu acho que vai fugir um pouco, entre aspas, do assunto, né, mas, tem uma empresa que ela criou um é um dispositivo que ela coloca dentro de tubos de água, porque às vezes a conta de água vem muito alta, porque vai muito ar, né, sobra muito ar. E metade desse ar, Interessante. ele condiciona para a empresa de água como se fosse um gasto de água, mas não, foi ar, né. E aí esse empresário ele Conta criou como água, mas foi ar. exato, ele criou esse dispositivo que o objetivo era justamente conter a emissão de ar e deixar fluir apenas a água, né, e aí reduziu a conta de muita gente por conta de uma solução como essa. Já pensou criar, por exemplo, não sei, um dispositivo que tivesse a ver, entende, com a emissão de gases ou a emissão de petróleo? Será que não está, entende? Acho que, assim, esse tipo de pesquisa fomenta o empreendedorismo nesse sentido, entendeu? Construir soluções que podem ser como essa, Sim, né. perfeitamente. E dá, né, como você falou, construir Uhum. soluções, dá soluções para que haja a melhor adequação, melhor colocação de determinadas, Perfeito. determinadas
atitudes no funcionamento de toda essa cadeia de Sim. transporte de combustível. Para isso que a pesquisa serve, fundamentalmente. Doutor Marcelo, certo, chegamos aí, essa questão um pouco acadêmica, mas eu queria ainda assim voltar, persistir um pouco mais no assunto para que a gente possa falar do direito esportivo, porque Perfeito, é outra área, né, também que pouco explorada. A gente tem aqui, inclusive no Maranhão, grandes clubes, né, e que, assim, inclusive clubes que chegaram à série, se não me engano, chegaram à série B, beliscaram a série A, né, o Sampaio Corrêa beliscou a série A, e eventualmente a gente não tinha profissionais aqui, ou tinha poucos, né, de renome que estudam de fato esse assunto. Como é que surgiu o direito esportivo Como para eu falei, você? o direito esportivo ele começou como um hobby, um interesse por entender mesmo e por achar muito interessante isso. Com Imagina certeza. que transformar um clube de futebol, tirar da sociedade para ser uma que é recente, para ser Algo a ver com empresa, com com empresa, assim, para Uhum. transformar clube em empresa. Me Sim, fugiu agora a siglazinha aqui que tem. Então, isso requer um estudo muito grande, um contrato muito bem elaborado sim. para que transforme uma associação dessa em clube empresa, né. Uhum. E tudo isso é feito através do direito esportivo, do advogado, e tem poucos no Brasil. Sim. Claro, lá na CBF Academy eu conheci alguns bastante, tal, mas se restringe àquilo ali, o mundo é muito pequeno ainda das Uhum. pessoas que trabalham com isso. E é interessantíssimo. E logicamente não foi exatamente esse o ponto que me levou a a fazer a ficar mais curioso com o direito esportivo, mas o próprio esporte em si, entender mais as regras, aquela coisa, né, e sempre olhando aqui na internet, eu fico fuçando o tempo todo, olhava aquilo ali e eu resolvi dar uma eu comprei uns livros de direito esportivo primeiramente, fiquei lendo ali, depois resolvi fazer um trabalho de especialização, que foi um curso, né, através de uma empresa chamada Futebol Interativo, foi o primeiro que eu fiz, até porque Sim. para entrar nessa CBF eu não poderia estar lá cru, eu teria que ter alguma coisa já feita anteriormente, Uhum. era um dos requisitos. E aí eu fiz esse curso na Futebol Interativo, e era uma espécie de especialização, um curso. E eu fiz e achei muito interessante, eu digo: "Agora eu vou ver esse da CBF aqui", e consegui entrar nessa primeira turma. Sim. Colou tudo ali, foi muito rápido. Aham. E teve você participou do Summit, né. Summit muito interessante, participação do presidente da CBF, Como participação foi essa experiência? muito boa, muito boa, muito Tinham grandes nomes lá, né. grandes nomes, o no ne né, inclusive no final de semana, no sábado teve o Summit, no outro final de semana seria a final da Libertadores. E teve a palestra tanto da Leila, presidente do Uhum. Palmeiras, quanto do BAP, presidente do Flamengo. Sim. O do presidente do Flamengo, não sei se exatamente se é o BAP. A Leila é extraordinária, né, eu sou muito fã Muito dela, boa, muito boa. né. Grande empresária ela. Grande empresária. E ela, uma imponência, anda toda rodeada Uhum. de assessores de segurança, né, porque ela não é só aquilo, pelo contrário, ela é uma Sim, não é só presidente do Palmeiras, é muita pelo outra coisa. contrário, E e muito interessante a fala dela, foi bem legal. O próprio presidente do Uhum. Flamengo também foi muito interessante, e os 2 estavam lá presentes. O Uhum. próprio técnico da seleção brasileira estava, Sim, também fez uma palestra legal. foi. O presidente também simpaticíssimo, o presidente da CBF atual. Tinha alguns nomes lá também que foram campeões, né, mundiais. Era o Cafu que estava lá? Não, estava Mauro Silva Uhum. e tinha mais outros 2 que eu não lembro exatamente aqui o nome. Sim, Esses 3 fizeram lá. ma Vai ter agora um summit no Rio, eu vou no estar lá Rio. semana que vem. Legal, desportivo também. É, CBF, CBF, massa, massa. Pois é, eu acho isso muito interessante, doutor Marcelo, pra falar a verdade. futebol. Eu Romário, Bebeto, essa turma toda vai estar Uhum. por lá. E Fora os cartolas e os grandes sim, advogados que que estão legal. lá para ministrar palestras. E como que agora você assume, né, um cargo de importância, né, como procurador desportivo, como que é que você enxerga, assim, esse ramo aqui no Maranhão?
O que que você observa de melhora ou de inserção do direito esportivo em relação aos clubes? Eu queria uma visão sua macro a respeito disso aqui no Maranhão. Olha, eu te confesso que eu não vejo assim atualmente, até porque eu não estou, digamos assim, preocupado com isso, nem estou buscando isso. Sim. A priori eu quero conhecimento, entender, fazer parte de um tribunal desse. Uhum. Então, a minha ideia ainda não é, eh, capitalizar, Sim. ganhar dinheiro com relação ao direito esportivo, não, eu quero Uhum. entrar, estudar, saber como acontece, porque é uma coisa muito restrita, como eu disse. E então eu não tenho, assim, essa visão empresarial do advogado relacionado ao direito do esporte. Vou ter, mas lá na frente, né, Entendi. através de outras experiências, conversas com colegas que fazem isso, que são lá de São Paulo, que aqui realmente não tem. Uhum. Assim, muito essa tanto a demanda quanto o próprio profissional, não tem tanto, Uhum. mas é um mundo de muitos Gigante, né? negócios, muitos negócios, muita onde rola um capital muito grande, você Sim. deve imaginar. Publicidade, sobretudo, né? Muita publicidade, inclusive tive recente aulas exatamente sobre propaganda nos Sim. cursos, Direito de direito imagem. de imagem, recentemente Uhum. na pós. Muito interessante. Agora Perfeito. bem complexo, assim, para quem não É. É um ambiente novo, né? é bem tudo novo. Tudo novo. E, eh, puxando ainda para esse lado de esporte, você tem hoje você faz alguns esportes, né? E como é que o esporte hoje, ele se insere na sua vida, né, em relação ao seu cotidiano? O quão que ele é importante para realmente para mim o esporte ele é fundamental. Hoje eu tô lesionado porque acabei, né, Acontece. acontece, Quem né, gosta quem é atleta não tem jeito. E para mim é fundamental. E eu queria ouvir sua visão, assim mesmo, para o seu dia a dia, o olha, eu quanto costumo dizer, inclusive, que o esporte atualmente eu sempre gostei muito, mas hoje eu tenho uma percepção mais abrangente, Uhum. né, e então eu entendo até que a disciplina do esporte ela traz muito benefício. Sim. Você acordar 4h30 ir correr, Nossa. ou ir nadar, ou até mesmo você pegar meio-dia um kitesurf, dar uma volta, espairecer a cabeça, depois volta, almoça, trabalha de novo. Então Uhum. tudo isso é disciplina, né. E a disciplina pessoal, para mim, que o esporte traz, ela sustenta também a disciplina profissional, com certeza. Perfeito. Então, tem tudo a ver. Uhum. É uma ligação que hoje eu procuro fazer sempre nessa questão disciplinar. Se eu posso ter a Sim. disciplina no esporte, ela traz sim a disciplina profissional. Excelente. E o esporte pra mim eu faço como eu disse, eu tento fazer de tudo, eu quero descobrir muita Uhum. coisa ainda aí, gosto de esporte de prancha, skate, surf, kite, tudo isso aí eu tento fazer. Minha filha foi que me levou para andar de skate aí, eu com mais de 40 anos de idade, na Sim. verdade é um surf skate, é uma coisa bem light, bem gostosa, Aham. e, Perfeito. futevôlei agora recente também, tô fazendo junto com minha filha, eh beach tênis, tudo isso aí eu vou tentando Perfeito. fazer, até para manter Hum. a saúde, né, isso aí, o corpo Sim, mais saudável, sem é dúvidas. importante. Mas, com relação ao ensinamento que ele me traz, me remete muito a isso. A disciplina que o esporte traz, ele que é uma disciplina pessoal, esportiva, Uhum. ele traz um conhecimento e traz para o seu profissionalismo essa Certo. disciplina. Para o mundo, para a vida. Perfeito. E numa cidade como a nossa, né, que é litorânea, então Fantástico, eu adoro acordar cedo e ir pra ali, né, antes não adorava nada disso, era uhum, por tinha que ir, mas hoje uhum, eu realmente gosto. ótimo. Doutor Marcelo, quase se caminhando para o final, eu queria só ouvir mais um pouco a respeito das atividades extra-advocacia, né. Então, hoje você também é empresário, né, na área ali, eu não diria imobiliária, Não é, na a essência, a o turismo, né, é esse, é turismo turismo, e negócio, né. negócio. Boto
botar o empresário em sua devida acomodação, Uhum. já com uma luz ou com uma fonte, ou com assim, que traz um espectro de empresário mesmo, as acomodações nesse sentido. Sim, perfeito. Pelo menos essas que são para essa esse público-alvo, Uhum. que é do empresário. Em São Paulo, tem em Salvador, Sim. também, A primeira oportunidade foi a Teams, então. Atins, A Teams. em São Paulo. E seu envolvimento com eventualmente o kite ou Sim, sim. surgiu dessa O forma? kite, a priori não foi nem o kite, porque eu não praticava ainda, Sim. mas a paixão mesmo pela cidade, pelo vilarejo, pelo local me fascinou Maranhão em desde si, né? desde quando eu fui ali, eu sempre fiquei fascinado e já fui Uhum. olhando com outros 2 amigos, a gente já foi olhando o terreno, já foi buscando, surgiu uma oportunidade de forma até aleatória, né, através de um pagamento de uns honorários, que já é outra história. Uhum. Sim, E surgiu essa oportunidade e foi muito bem aceita e tá lá. E maravilha. agora vou botar para estamos já pensando em uma outra unidade É, lá dentro de Atis. e esse empreendimento é sazonal, a abertura, ou é de eterno durante todo o ano? É sazonal, Sazonal. pelo menos assim, claro que, de Hum. todo ano aparece, Uhum. mas essa época da alta temporada em Atins tá praticamente fechada. Sim, Julho, não tem agosto, nem como. setembro, é eu não posso nem ir lá. É. Se eu tiver que ir lá para velejar, eu tenho que ficar em alguma pousada. Aham. Tá locado. É, tá tudo E os estúdios, né, que você falou, que também é outra oportunidade de investimento. isso, que essa é voltada para o empresário. Aham. A gente pensa, pelo menos em São Paulo, é voltado mais para essa São locais corporativos. corporativos. Então os seus investimentos eles giram em torno dessa parte de pode-se dizer aluguel, turismo? Isso, perfeitamente. Tem outro empreendimento ou não? Ou Não, fica a priori não, mas temos bastante projeto. mas vai ter um, né, doutor Marcelo, que é um empreendimento, na verdade é um novo canal, que é um programa que você pretende lançar, né? Sim, sim, influenciado por você, inclusive, Sim. até lhe te agradeço. A gente tem essa pretensão, né, de lançar um canal, sempre tá conversando, tá Uhum. trazendo, personalidades aí, quem sabe, do mundo esportivo, Uhum. pessoas interessantes que podem discutir direito com a gente, cotidiano. Uhum. Isso aí é muito interessante, filho. Direito internacional, o direito esportivo, o cotidiano mesmo, o empresário. E Muito eu acho legal. que, eu tenho essa pretensão realmente, como eu lhe disse, Sim. influenciado até por você, de fazer um canal com relação a isso que E esse programa vai ser um podcast? Como é que vai ser? eu pretendo fazer talvez um podcast, sim. Sim, Eu acho que é o mais interessante, porque eu gosto muito da conversa, do bate-papo. sim, Eu sou aquela pessoa do bate-papo. Eu acho que a mesa redonda, a mesa de bar, sim. ela Sai muita ela coisa, né? traz muita coisa. Uhum. E eu gosto muito disso, sou um boêmio, adoro samba, Uhum. e a conversa com as pessoas eu acho muito interessante. E o podcast ele traz um pouco disso. Sim. Eu acho interessante por isso, porque ele traz um pouco disso, ele tira aquela reversibilidade, aquela capa de muita seriedade e traz a conversa para uma mesa. Uhum. Grandes contratos são fechados, às vezes, em mesas de bar, né. Relacionamentos, né, eles são fidelizados através desse tipo de conversa, conhecer um pouco a história, do convidado, isso é fundamental ali para criar um relacionamento, né. Que surge naturalmente, né. A Isso, conversa aqui vai surgindo naturalmente, isso é exato. muito interessante. Uhum. Aquela coisa engessada não cabe mais. Não, não. Eu concordo plenamente. Bom, para você que está nos acompanhando, o doutor Marcelo vai lançar o podcast em breve, tá? Eu convido todos vocês a acessarem o canal que ele ainda vai lançar, né, o nome. A gente está programando, né, Tá doutor em Marcelo, como é que estudo vai aí. ser. Vai dar tudo certo. Doutor, eu costumo fazer aqui, eu acho que você recorda, né, eu vou fazer 5 perguntas bate pronto, você pode desenvolver se for o caso, se não, tudo bem também. E aí seria uma palavra e você pode discorrer, tá. Eh, Você tem algum livro, né, ou alguma obra, ou, algum autor que você recomendaria que todo advogado lesse? Eu falei até da vez passada num livro que eu ganhei de um professor assim que eu me formei, Sim. chama Oração aos Moços, de Hum. Rui Barbosa, é interessantíssimo, mas foi um discurso que ele escreveu, então não é bem um livro. Ele Uhum. escreveu um discurso que ele não pôde ir,
Sim. Ele como o paraninfo da turma, ele não pôde ir e escreveu o discurso e mandou para que outra pessoa lesse na na formatura de uma turma de direito, não sei exatamente qual foi o ano, na época dele lá. E é muito interessante, quem puder ler esse discurso que ele escreveu é muito interessante. Mas um livro mesmo que eu acho fundamental, que aí sim é livro, é o Processo, de Franz Kafka, que foi assim, a primeira obra Uhum. explicativa, jurídica, que eu li e até hoje eu acho fantástico. Sim. Chama O Processo, de Franz Kafka. Aproveitando uma área do direito que te fascina até hoje, ou a que tem te fascinado, qual seria? Recurso. Recurso. Permanece, né? Direito é A base nunca muda. Uma cidade que te inspira. São Luís do Maranhão, que eu amo por ser minha terra e acho fantástica, linda. Posso dizer mais, Porto, pela Porto. pela 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 função que passou a estabelecer na minha vida, Uhum. da academia e do que eu tenho aprendido lá, e a Sim. cidade, aí dispensa comentários. Então, São Cidade Luís do do Maranhão, Porto. Porto e Rio de Janeiro, que é a cidade mais linda do mundo, indiscutivelmente, são Massa demais, é lindo mesmo. são as cidades que me inspiram, com Sim, certeza. legal demais. Um conselho para quem quer empreender. Isso serve tanto na advocacia quanto, de Olha, maneira geral. eh, eu vou ser bem simples, porque eu vivi isso. Eu tinha muito medo de empreender, Uhum. ainda tenho muita coisa a aprender com relação a isso. Então empreender é conselho, comece pequeno, Sim. mas comece, Independente da circunstância, independente das circunstâncias, sem medo, dê o primeiro passo, né. dê o primeiro passo, Perfeito. sempre do tamanho da perna. Isso aí. Tem uma frase que eu falei até no episódio passado, que é para quem quer empreender, ele precisa sempre controlar a ansiedade, né, e o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. Perfeitamente. E a advocacia, como eu falei agora há pouco, ele não pode ter pressa, Uhum. assim como no empreendimento. É, concordo plenamente. São 2 áreas aí que você tem que ter bastante paciência Uhum. e segurar o início. Perfeito. Doutor Marcelo, essa última pergunta, ela ela serve para mim, na verdade. Para mim, na verdade, para o próximo episódio, né. Se você pudesse recomendar uma pessoa para bater um papo aqui comigo, falar um pouco sobre a trajetória, quem seria quem passa na sua cabeça hoje? Um convidado, né, alguém que você conhece a história e que, nossa, seria legal, não precisa ser do direito necessariamente. Uma pessoa que eu Uma pudesse personalidade, pudesse indicar, maranhense, maranhense. Para contar história, eventualmente, se for empreendedor, se não for, cultura, olha, que tem um eu vou puxar pode sardinha para o meu lado, porque é um professor de história, de vida, de uhum, filosofia, de direito, é alguém que tem muita coisa para falar, e sim, sabe muita coisa, inclusive da história do Maranhão, que é o meu pai. legal. Esse aí não tem outra pessoa. Tem muita história, Muita história, sabe de muita coisa. que legal. Vou convidar ele, aí você Perturbei muito ele na infância, perguntando muita coisa. sim, aí Quero pode ser co-host nessa situação, né, e ele fica de convidado, aí a gente com certeza. legal, Marcelino Evert, meu pai. perfeito. Aí, a homenagem fica pra ele, né. Doutor Marcelo, tem alguma coisa que a gente não falou, que você queira falar, que ficou em aberto, ou que pode até ser para um próximo episódio? Eu acho muito interessante, aí eu já vou jogar para o teu lado. Sim, Hoje a questão da inteligência artificial. é verdade. Então isso aí, além de estar em voga, Uhum. é algo que não I reverte, irreversível. só vai aumentar, né. Então a IA ela transforma, já transformou e vai transformar ainda mais Uhum. a advocacia, mas eu gostaria de deixar uma reflexão, que a gente pode pensar nisso, inclusive para você, Sim. que é um entendedor dessa área, né, que a advocacia, a IA, ela transforma a advocacia, mas eu tenho quase que certeza que jamais substituirá
o julgamento humano não enquanto juiz, o julgamento humano enquanto pessoa, Sim. a sua percepção. Ela muda, a advocacia muda, ela ajuda, ajuda, Uhum. mas na minha concepção jamais substituirá Concordo. a a persecução humana Sim, dentro da advocacia. perfeito. Tem que haver, sempre. Concordo. Eu concordo plenamente. Senão não existiria julgamentos de casos extremamente parecidos, né, sempre vai ter sua particularidade. Sempre. Pois é, exatamente por isso, porque por isso é que é uma ciência humana, né, essa nossa, formação em direito, né. Uhum. Então a formação do advogado ela não termina com a inteligência artificial, nada disso, ela amplia, eu acredito e Uhum. acho interessante. Você pesquisar hoje muito mais fácil do que você ter que pegar uma biblioteca de livro, e Sim. não quer logicamente até as instituições mais, pragmáticas, menos pragmáticas, na Europa, por exemplo, elas hoje utilizam a inteligência artificial, instituição que eu falo, instituição de ensino, de Uhum. academia, de professores com 70 anos de idade, Sim, estão lá, ó, na inteligência artificial estudando o tempo todo. sim, Ou seja, tem todo mundo, cara, não tem jeito. sim. Eu concordo plenamente, doutor, eu acho que vai ser um assunto que a gente vai, trazer no próximo episódio, Acho muito para a interessante. gente falar um pouco, que tem muita coisa aí para ser tratada. Doutor Marcelo, eu agradeço novamente, Eu é né, que agradeço. esse bate-papo. Para mim é engrandecedor conhecer Pra sua mim também. história, reforçar sua história. Pra mim também Eu gosto agradeço muito muito. de bater esse papo, aprendo demais, e eu tenho certeza que para quem Eu ficou. também aprendo muito com você e com as pessoas que como eu disse, Uhum, uma mesa dessa que ensina muita coisa. com certeza. E é isso, meu amigo, muito obrigado mesmo, Eu que tá? agradeço. A gente Eu vai fico marcar feliz pelo outros, convite. e aí eu espero o seu pai para que a gente possa Vamos bater combinar. esse papo, Vamos tá? sim. Agradeço. Para você que ficou até o final, quero te pedir que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente os nossos cortes, porque como tem muita gente que vem através dos shorts, que é como se fosse o Reels do Dr. Marcelo no Sim. YouTube, o pessoal não se inscreve no canal, tem que se inscrever, tá? Esse é um conteúdo que a gente faz aqui com o maior carinho para vocês, e eu tenho certeza que vai engrandecer todo mundo que tá aí desse lado, tá bom? Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado.